crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz em poder continuar contando as lindas histórias da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é muito fácil e vou te ensinar. Tá vendo esse joinha aqui embaixo? É só clicar nele e fazer a sua inscrição. Mas faça isso agora mesmo para não perder nenhuma das minhas histórias. Hoje tenho mais uma linda história para o seu coração. E a história de hoje está no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 26, dos versículos 31 a 35. Algumas pessoas, quando são prejudicadas por alguém, demoram muito tempo a perdoar. Ficam de cara feia, procuram se vingar. Nosso Deus não é assim. Se cometemos algum pecado e pedimos perdão, Ele imediatamente nos perdoa. Isso está escrito na palavra de Deus. Estão ansiosos para ouvir a história? Então se aconchegue num lugar bem confortável da sua casa, porque está na hora de começar a nossa história. Nossa história começa assim. Quando Jesus foi preso e levado pelos soldados para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, todos os seus discípulos fugiram, até mesmo Pedro, que era tão corajoso, e João, que era tão amigo de Jesus. Pedro, que dizia que iria com Cristo, mesmo que precisasse morrer, foi o primeiro a escapar. O Salvador teve de enfrentar tudo sozinho. Embora fosse noite, o conselho havia decidido se reunir de imediato e julgar Jesus. Eles não podiam correr o risco de ter problemas com as multidões. Enquanto isso, Pedro e João tinham voltado à razão. Eles precisavam descobrir para onde Jesus estava sendo levado. Mantiveram uma distância segura. Mas quando chegaram à casa de Caifás, João entrou direto no pátio, pois conhecia alguns dos membros da casa. Pedro ficou aguardando do lado de fora. Meu amigo também pode entrar? Perguntou João à serva que estava no portão. Sim, concordou ela, mas ficou olhando fixamente para Pedro quando este se aproximava. Você não é um dos discípulos daquele homem? Perguntou ela. Não sou eu, disse Pedro, indignado. Com frio foi aquecer as mãos no braseiro de carvão que havia no meio do pátio. Um homem que estava ali o observou atentamente e falou: "Você pertence àquele bando", declarou ele. "Eu nem sequer conheço o homem", insistiu ele. A todo momento chegava aos ouvidos deles um baixo e contínuo murmúrio de vozes vindo lá da sala do julgamento. Em um canto do pátio, um grupo de empregados cochichava e olhava fixamente para Pedro. Um deles disse em voz alta: "Diga o que disser. Ele é um seguidor do prisioneiro. Qualquer um pode perceber que ele vem da Galileia e escuta o seu modo de falar." Pedro descontrolou-se e praguejou. "Não sei do que vocês estão falando", gritou. "Estou dizendo que não o conheço." Enquanto ele falava, um galo cantou com clareza terrível. Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece."
Logo, os soldados conduziram Jesus para fora. Pedro olhou para Jesus enfrentando sozinho aqueles soldados. Jesus olhou para trás com enorme compreensão e amor, devolvendo o olhar de Pedro. Que vergonha aquele discípulo sentiu! Ele lembrou-se de sua promessa de que iria até a prisão ou morreria junto com Jesus se fosse necessário. E agora acabara de negar 3 vezes que o conhecia. Era mais do que Pedro podia suportar. Ele não tinha estado à altura da pessoa que mais amava e em quem mais confiava. Saiu do pátio chorando amargamente. Por que fiz isso? Dizia Pedro entre soluços. Depois disso, os discípulos foram para suas casas na Galileia. Pedro estava irrequieto. Era maravilhoso o fato de que Jesus estivesse vivo, mas ele tinha saudade dos velhos tempos em que os 12 caminhavam longamente pela região com Jesus e trabalhavam ao seu lado quando ele curava as multidões. Agora se sentia sem metas. Vou pescar, anunciou uma noite. Alguns dos outros discípulos, incluindo Tiago, João e Tomé, disseram: também vamos. Partiram animadamente, mas conforme a noite ia passando, eles foram ficando cada vez mais desanimados. Não tinham apanhado um único peixe. De madrugada fizeram o caminho de volta, pois não conseguiram apanhar nada. Eles podiam ver um homem de pé na praia. Ele também os tinha visto, Pedro. O estranho colocou as mãos em torno da boca e os chamou. Sua voz ecoou sobre a água parada do lago. Apanharam alguma coisa? Perguntou ele. Nada, gritaram de volta. Joguem as redes do lado direito do barco e apanharão peixes. Instruiu o estranho. Algo nele os fez obedecer a ordem. Mal haviam acabado de lançar a rede, ela já estava lotada de peixes. Quase não conseguiram arrastá-la de volta para o barco. É o Senhor! Exclamou João. Pedro imediatamente pulou do barco e nadou para a margem. Jesus estava preparando o café da manhã sobre o carvão em brasa. Tragam-me mais peixe, disse Jesus. Pedro voltou para ajudá-los a puxar a pesada rede para a praia. Um dos discípulos começou até a contar os peixes. Eles estavam aquecidos e felizes outra vez, esperando ansiosamente pelo pão com peixe que Jesus preparara para eles. Depois do café da manhã, Jesus saiu e foi conversar com Pedro. Perguntou a ele: você me ama, Pedro? Pedro sentiu uma pontada de vergonha. Ele não conseguia esquecer de como havia negado conhecer Jesus. O Senhor sabe que eu amo, respondeu em voz baixa. Por 3 vezes, Pedro tinha negado conhecer Jesus. E agora, por 3 vezes, Jesus lhe perguntou: você me ama? O Senhor sabe todas as coisas, disse Pedro por fim. O Senhor sabe que eu amo. Então tem um trabalho para você, disse-lhe Jesus. Quando eu tiver partido, quero que você tome conta das minhas ovelhas, aquelas que me seguirão. Pedro soube então que Jesus o havia perdoado completamente. Ele levantou transformado. Seu arrependimento e tristeza pelo pecado foram verdadeiros e o perdão divino foi completo. Olha o que diz o Salmo 86:5.
Tu, Senhor, és bom e pronto em perdoar. Pedro nunca mais o negou. Em vez disso, tornou-se um dos maiores ajudantes de Jesus. E alguns anos mais tarde, enfrentou até a morte por amar Jesus. Crianças, como filhos de Deus, não vamos chegar a lugar algum, a menos que estejamos prontos para perdoar as pessoas. Isso é algo que teremos de fazer com frequência. O Senhor nos fala claramente na Bíblia que se não perdoarmos os outros por seus erros contra nós, Deus não perdoará nossos erros contra Ele. Saber que nós somos completamente perdoados destrói o poder do pecado em nossa vida. Quanto mais nós tivermos consciência do perdão, mais amaremos o Senhor. É como se nós estivéssemos debaixo de uma cachoeira de perdão de Deus. Mesmo quando nós falhamos, essa cachoeira nunca deixa de fluir. Ela permanece jorrando, nos limpando de todos os nossos pecados e injustiças. Olha o que a Bíblia nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 12. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Crianças, feche os olhinhos, vamos orar? Querido Senhor, eu te agradeço porque me amaste tanto a ponto de morrer na cruz por mim. Eu aceito esse grande amor em minha vida. Agradeço também porque tu te importas comigo e estás sempre pronto a me perdoar. Amém. Crianças, tenho certeza que gostaram da nossa história. Espero encontrá-las no próximo